Podem se sentar. Dou as boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez ao nosso apostolado em Friburgo. Caso tenha alguém novo, seja muito bem-vindo ao nosso apostolado de missa tradicional aqui na Diocese de Nova Friburgo. Muito bem. Hoje eu não quero falar do Evangelho. Deixemos o Evangelho de hoje, se Deus quiser, para o ano que vem. Fiquemos hoje com a Epístola de São Paulo. São Paulo, ele nos fala de dois pecados, que não são simples pecados. Quando os nossos primeiros pais pecaram, dentro de nós foi inoculado um veneno, essa inclinação para o mal, essa tendência para fazer o pecado. Mas, dentre todos os pecados, existem pecados que são capitais, são cabeças, pecados dos quais dimanam outros pecados. Nem sempre, talvez na maioria das vezes, alguns desses pecados talvez não sejam, a grande parte, mortais, mas os seus frutos são, muitas vezes. Desses 7 pecados, São Paulo nos fala de 2, que é o pecado da vanglória e o pecado da inveja. Como eu disse, na maior parte das vezes, não é um pecado mortal, mas pode ser. Mas o que tem de diferente nesses 2 pecados? Os teólogos, os escritores espirituais, sempre viram nesses 2 pecados, sobretudo o pecado da vanglória, Santo Tomás chama de soberba, orgulho, como aquele pecado raiz, pecado do qual saem os demais pecados, porque todos os pecados têm orgulho. Todo pecado, o menor que seja, tem um culto, uma idolatria de nós mesmos, orgulho. Porém, nós estamos acostumados tanto com aqueles pecados que emporcalham mais, aqueles pecados que nos jogam na lama. Pensemos nos pecados de luxúria, sensualidade, de impurezas, pecados da carne, a preguiça, a avareza, o apego ao dinheiro, aos bens materiais, a gula, o alimento, a intemperança da bebida, da comida. Geralmente, quando nos confessamos, ficamos em torno desses pecados. Mas a vanglória é um pecado que nos assemelha de maneira especial ao diabo. Porque Satanás, quando ele pecou, ele não pecou não cometeu um pecado de luxúria. Satanás não cometeu um pecado de avareza, de gula. O que mais? Qual que é outro pecado? Não cometeu. Mas ele foi orgulhoso, vaidoso, invejoso. Ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus e ele ser Deus. Quando São Paulo nos fala da vanglória, ele está falando de uma glória vã, vazia. É como um balão que está cheio de ar. Não tem conteúdo. Tem ar só. Se furamos aquele balão, acabou. Não tem nada. É aquele desejo desordenado, a vanglória é isso, a soberba, aquele desejo desordenado pela nossa própria glória, pela nossa própria excelência. E quanto mais progredimos na vanglória, quanto mais nos cultuamos, começamos a conhecer as filhas da soberba. De maneira especial, a jactância e a hipocrisia. A jactância é quando estamos tão soberbos, tão cheios de nós, que começamos a mostrar isso publicamente.
Nós queremos que o outro saiba aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho. Eu quero me mostrar, eu quero me atirar, me exibir. Começamos a parecer uma caricatura. A pessoa começa a ficar engraçada. Quando nós encontramos uma pessoa com jactância, orgulhosa, é tão fora do comum, uma pessoa que está num nível tão absurdo, que ela vira uma caricatura, ela cai no ridículo. Ela está procurando aquela glória, ela tem que ser vista. Se ela vai dar uma esmola, bom, as pessoas têm que ver. Se eu entro na igreja para rezar, eu tenho que olhar para trás. Ah, tem alguém vendo, vou rezar, vou mostrar piedade. A vanglória é aquele pecado que estraga qualquer obra boa. Pode ser boníssima, muito boa, excelente, mas se tem soberba, estraga. Se eu vou dar uma esmola, mas está com soberba, acabou. Já para mim, não é para Deus. Roubei a glória de Deus. Vou fazer uma atitude boa, mas é para mim, não é para Deus. Acabou, estragou. Toma, Senhor, eu ofereço os melhores frutos. Receba. É para o Senhor a minha oração. Mas Deus, que tudo enxerga, Ele vê que naquela goiaba, né, tem um bicho lá dentro. Estragou. Vanglória. Deus resiste ao orgulhoso. Deus não se revela ao orgulhoso. Mas se não basta ter a jactância, tem aqueles que começam a agir com hipocrisia. Hipocrisia vem daqueles atores, né, aquele teatro grego, em que o homem entrava lá, colocava uma máscara e ele encenava, ele simulava uma outra vida, simulava uma outra pessoa, ele se escondia atrás de uma máscara. E aquele que tem a soberba, ele se esconde atrás de uma máscara. Ele precisa ter uma máscara para a família, uma máscara para as pessoas fora e outra para Deus. Coitado, Deus conhece tudo. A hipocrisia cai também no ridículo. Mas se a soberba, ela é esse alto grau, essa alta glória que nós temos, nós mesmos, né, nos colocamos lá em cima, aí São Paulo vai dizer um outro pecado, a inveja. A inveja vai lá e nos tira e joga lá embaixo. Por quê? Porque a inveja é essa tristeza ou uma alegria de ver as coisas boas dos outros. Quando eu vejo uma coisa boa no outro, quando eu vejo que o outro está com uma glória maior do que a minha, eu fico triste, fico chateado. Se eu vejo o outro caindo em miséria, eu fico alegre. Inveja. O diabo foi invejoso. Ele não poderia suportar adorar um Deus, homem e Deus, de duas naturezas. Como servir a isso? O outro que seria maior do que ele, como servir depois a Virgem Maria? Uma criatura, é muito para ele. É humilhar, é pisar no ego, é pegar a autoestima e jogar lá embaixo. Inveja. E os filhos da inveja são terríveis. A pessoa então, não basta ter aquela inveja de olhar o outro, ficar triste, mas ele começa então a ficar aquela coisa mais terrível, essa alegria de ver a miséria do outro. Começa então a ter ódio. Ódio. O ódio é um dos filhos da inveja. Começa então a murmuração, a reclamação. O invejoso é desobediente, desobedece, ele não pode servir. Não serve. Não servirei, disse Satanás. Não serve. É demais para mim. É demais para o invejoso. Mas o soberbo e o invejoso são dois tipos de pessoas que zombam de Deus. São Paulo diz: não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus porque, primeiro, Deus resiste ao soberbo.
Quantas orações são feitas com misturas de soberba, de orgulho? Por que, Senhor, a minha oração não está sendo atendida? Porque é um soberbo. Deus não olha para o pedido do soberbo. Muitas vezes Deus manda situações da vida para nos ensinar humildade. Seja pequeno. São João já mandou a receita para nós. É preciso que ele cresça e diminua. Nossa Senhora pisou com a sua humildade na serpente, esmagou. É preciso que Deus cresça ou diminua. Eu tenho que ser pequeno. Pequeno. Porque diante do orgulhoso, Deus rejeita. Diante do invejoso, Deus não se volta, não se vira. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Não podemos fazer uma oração agradável se estiver com orgulho, se estiver com vaidade. Chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha aqui a vossa serva, o vosso servo, que é isso, que é aquilo, que é bonito, que tem isso, que tem aquilo, que reza, que é piedoso. Que adianta tudo isso se tiver orgulho, se tiver soberba? Peçamos a Nossa Senhora, ela que esmagou a serpente, ela que soube ser humilíssima, pequena, por isso foi agradável a Deus. Se ela foi pequena, se ela é humilde, portanto agradável a Deus, é ela que nós devemos recorrer, fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas, ensinar a humildade. Me ensine, Mãe Santíssima. Eu sou cheio de mim mesmo. Eu sou como aqueles bichos, aqueles sapos que crescem, que inflam, mas é de ar, é de nada, é de glória vazia, é de vanglória. Peçamos a humildade a Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.